Olá, boa noite. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas a mais um quadro Degustando a TPM. A proposta desse quadro é a gente bater um papo mesmo, né? Não preparei nada, né? E a ideia é não preparar mesmo. Eu só penso num tema aí para a gente ter pelo menos por onde começar, né? A nossa conversa. Mas no fim das contas o tema é livre aí para a gente trocar uma ideia sobre essa fase que tantas mulheres consideram desafiadora, né? E a gente começar a transformar mesmo esse olhar para o que é a TPM, para essa oportunidade que a gente tem de desacelerar, de diminuir o ritmo, de se conectar mais com a gente mesma, com o que é importante para a gente. E o quanto mudar esse olhar muda também a forma da gente encarar a fase pré-menstrual. Sejam bem-vindas, bem-vinda, Nancy. E aí hoje eu trouxe esse tema, manter ou não manter a dieta na TPM. E eu quero muito que vocês conversem comigo, compartilhem comigo aí a opinião de vocês, como que é essa fase para vocês. Hoje eu tô na TPM, né? Justamente eu trago esse quadro na minha fase pré-menstrual. E hoje passei o dia meio para baixo, né? Aquela coisa já começando no final, já entrando no final da fase pré-menstrual mesmo, em que a energia baixa e já não tem tanta vontade, né, de realizar aquele monte de tarefas, enfim. E também não dormi muito bem essa noite, e aí colaborou, né, para ter menos ânimo ainda. E eu acho que muito porque ontem eu comi uma lata de brigadeiro. E aí já não cai muito bem dentro do meu organismo, e aí não dormi bem, enfim, juntou tudo. Então vamos bater um papo sobre isso, né? Eu queria começar falando um pouco assim sobre como é a minha alimentação hoje, né? Porque ela mudou muito aí ao longo do caminho, pelo menos assim nos últimos 4 anos, né? Eu tive uma mudança muito grande de alimentação. Não foi algo que foi de uma hora para outra, né? Foi algo que eu fui transformando aí. E ela começou justamente quando eu comecei a buscar um tratamento mais natural para endometriose, né? Um tratamento mais completo, digamos assim, para endometriose. E aí o que aconteceu, né? A primeira coisa que eu comecei a fazer foi mudar o meu hábito de alimentação, né? A minha forma de me alimentar. Então, diminuição de leite, né? Isso tudo com direcionamento de uma nutricionista, da própria médica, né? Da minha médica, a Belsaide, que é ginecologista natural. Então, diminuição de leite, por ser altamente inflamatório, por causa da endometriose ser uma doença inflamatória, né? E derivados do leite também. Uma dieta mais baseada em legumes, em verduras. Não me foi indicado a diminuição de carne vermelha sim, né, também pelo mesmo motivo de questão anti-inflamatório, mas não me foi indicada necessariamente, né, o não consumo da carne, mas eu naturalmente fui diminuindo o consumo da carne por questão de hábito, não tem nenhuma ideologia por trás, nenhuma filosofia, foi mais uma coisa, pelo menos no meu caso, foi mais uma coisa de hábito mesmo. Eu passei a me alimentar menos e senti menos necessidade de comer carne. Tanto carne vermelha quanto todas as outras carnes também. Hoje eu como ainda, mas muito pouco se comparado, né, ao meu tipo de alimentação há um tempo atrás. Então hoje minha alimentação, né, normalmente, a minha alimentação normal, assim, né,
ela é à base de frutas, de legumes, enfim, leguminosas, né? Bastante, lentilha, feijão, grão de bico, enfim, né? Uma alimentação mais voltada para a vegetariana, mas não completamente, né? Eu não gosto de me colocar num lugar de, como é que se diz, de obrigação, assim, sabe? De me nomear, agora eu sou vegetariana e aí eu não posso comer carne, eu não posso comer ovo, eu não gosto de me colocar nesse lugar. Então, eu optei por uma mudança alimentar, que ela foi acontecendo aos poucos, né? E eu acredito, assim, que o meu principal foco é tirar mais, é uma alimentação mais natural, digamos assim. Então, tirar mais essa coisa do industrializado, né? Embora ainda tenha, mas o que aconteceu comigo foi isso, foi essa transformação aí para uma alimentação mais natural, com base mais em legumes, em verduras, né? E é isso, tá? E como eu falei, aconteceu, o meu impulso foi por causa disso, por causa da busca por um tratamento mais completo para endometriose, né? E aí, o que acontece? Como a minha alimentação normalmente é assim, sempre que eu exagero um pouco em alguma coisa, então, por exemplo, quando eu como uma lata de brigadeiro, como eu comi ontem, o meu corpo não reage muito bem, né? Naturalmente, até porque ele não está acostumado com isso. Então, a ideia aqui desse bate-papo na verdade, eu quero que vocês me tragam também a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso, como que é a alimentação de vocês naturalmente, se ela muda durante a TPM ou não, né? Eu fiz uma pergunta aí no Stories, né? O que você tem vontade de comer durante a TPM, e as respostas foram super parecidas, né? Então o tal do chocolate entra ali como um dos principais, né? Esse desejo de comer chocolate, de comer doce, fritura colocaram lá também. Então, eu normalmente chamo isso de comfort food, né? É um momento que a gente tem mais vontade de comer coisas que nos tragam uma sensação de conforto. E acaba, né, sendo mais esse tipo de alimento aí. Eu até tenho deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui para compartilhar com vocês. Porque, como eu falei, essa aula ela não é preparada, né? Vou aqui deixando fluir o que vai acontecendo aqui e o que a gente vai conversando também, o que vocês trazem, as experiências que vocês trazem também. Mas tem um material que eu li uma vez do livro Só para Mulheres, da Sônia Harsh, que fala um pouquinho sobre o chocolate. Deixa eu ver se eu acho aqui. É fácil para a gente poder compartilhar. Deixa eu pesquisar aqui. Acho que tá como... deixa eu ver aqui. Desafio. Vamos ver aqui. Achei. Achei fácil até. Ó, chocolate e magnésio. Uma ânsia incontrolável por chocolate pode estar mostrando deficiência de magnésio, em que o cacau é relativamente rico, mas não a ponto de servir como remédio. Então pode estar associada a isso também, deficiência de magnésio. Agora eu acho muito interessante o ponto de vista da Sônia, que ela fala assim, ó: o ideal é que a dieta nesse caso não signifique privação. Um regime de poucas calorias desacelera a queima de nutrientes. Olha essa frase. Desacelerada e impedida de cometer seus pecadinhos diários, a pessoa sente que não é a mesma, que está mal, passando fome, e já não se reconhece.
aí dá uma angústia que vai indo e de repente ela se joga de cabeça nas comfort foods, né? E foi bem interessante porque teve até uma experiência num dos grupos de desafios de uma menina que fazia, né, um acompanhamento nutricional. E aí ela falou que, né, durante o TPM estava muito difícil manter aquele ritmo e que a própria nutricionista criou um cardápio para a TPM dela. Então, de alguma forma mantendo, né, a proposta ali, né, da reeducação que ela estava fazendo, mas liberando algumas coisas que no momento da fase pré-menstrual que ela não liberava nos outros momentos. Então é muito legal, né? A gente vê mais uma vez, tá muito associado a essa coisa da gente compreender as nossas energias, entender o que a gente consegue fazer de melhor naquele momento, né, com base nos nossos objetivos, mas adaptando e respeitando cada momento. E eu acho muito massa quando as mulheres começam a entender isso, né? Que essa modificação, né, que acontece não só nessa fase, mas ao longo de todas as fases do ciclo, elas são algo real mesmo e que não precisam ser. A gente não precisa enxergar isso como algo ruim. É algo que acontece com toda mulher e que a gente pode olhar para isso com esse olhar de consciência e de aceitação mesmo, né? Do que é. É só um momento de baixa, é um momento que, né, os hormônios sofrem uma variação. Então, como que a gente pode aproveitar isso da melhor forma? E no caso da dieta, a mesma coisa, né? Então, se eu já tô, por exemplo, numa programação ali, sei lá, um objetivo meu de uma reeducação alimentar, de uma mudança alimentar, existem formas de eu adaptar as minhas fases e mesmo assim continuar no meu foco, entende? Então, diminuir um pouquinho ali naquele momento essa restrição, mas, né, sabendo que daqui a pouco eu vou poder continuar nesse meu propósito, né, nesse meu projeto. Então, foi muito interessante perceber essa experiência, assim, né? Eu tenho aprendido muito com os grupos também nesse sentido, né? Muito legal porque a gente consegue compartilhar muita coisa do que está acontecendo. E aí é isso. Para mim, atualmente, né? Como é que eu tento fazer? Bom, tem TPMs e TPMs. Quando eu passo por muitas situações novas ao longo do ciclo que me trazem muitos questionamentos e que eles ficam claros no momento da TPM, então acaba que a TPM eu fico mais emotiva, né? Tem ciclo que eu tô mais emotiva do que outros, justamente por causa das circunstâncias que aconteceram ao longo do ciclo. Então, quando eu tô muito assim, eu libero mais, sabe? Então, tô com vontade de comer o brigadeiro, eu vou lá e como o brigadeiro mesmo. E às vezes, geralmente passo mal. E aí depois eu vejo como desintoxicar aí, né? O organismo no outro dia. Mas quando eu tô numa TPM mais tranquila, também vem uma vontade de comer mais doce, de comer mais, não só doce, né? Comfort foods aí, como eu falei, né? De comer coisas que me tragam uma sensação de aconchego, de acolhimento. Às vezes são coisas até que têm uma relação afetiva, né? Com alguma vivência anterior nossa. E aí me dá essa vontade, então eu às vezes preparo coisas que são mais naturais, tipo, eu gosto muito do abacate com cacau e mel, né? Então já deixo preparado ali para comer ali durante a TPM, ou outras alternativas assim de doces mais naturais para consumir nesse momento. Então varia muito de ciclo para ciclo, depende muito de cada situação, beleza?
Deixa eu ver aqui. A Nancy falou que papo maravilhoso, não vou poder ficar, mas depois quero ver. Depois você assiste aí. Espero que não dê problema aqui, mas não tem dado problema não, né? As lives estão ficando gravadas aí, pra gente trocar essa ideia. Beleza? Que mais aí que a gente pode falar sobre isso? Me ajudem também. Me ajudem também. Hoje não tem muita gente aqui, mas quem tiver por aí me ajuda aí também, trazendo aí como é que é isso pra vocês, como é que é a TPM, esse momento da TPM, se vocês sentem vontade de comer alguma coisa específica, como é que vocês lidam com isso, porque eu acho que também o mais importante de tudo é como a gente lida com isso, porque se a gente come alguma coisa já com culpa, então naturalmente, né, já vai vir aí a reação dentro do nosso organismo. Agora, se a gente tem essa compreensão de que naquele momento é só aquele momento, né, que eu tô precisando ali, que eu tô sentindo essa vontade e come sem culpa, já é outra reação que o nosso organismo tem, né? A Mai tá falando que sente muita fome. Eu também. Aliás, eu meio assim, na TPM é mais essa coisa do doce, mas mas na fase menstrual eu sinto mais fome às vezes, depende, varia ali também. Eu penso que é resposta de ansiedade também, né? Às vezes acontece isso, né? De ser uma resposta à ansiedade. Então, quando a gente trabalha também esse emocional dentro da gente, de compreender que ali é só uma fase que ela vai passar, que eu não preciso ficar ansiosa com as coisas, nem com a minha energia, nem brigar contra a minha energia natural, né? Também pode ser que diminua aí essa ânsia por comer bastante durante a TPM, né? Doce apetece mais. Pelo menos para a maioria das mulheres né? Não é regra, como nada aqui dentro do Produtividade Cíclica é regra, cada mulher é única, cada mulher vivencia, experiencia seu ciclo de uma forma única, mas é bastante comum, né? As mulheres sentirem esse desejo de comer mais doce durante essa fase. Mas aí o que vocês acham? Vocês acham que tá tudo bem, tipo assim, eu liberar um pouquinho mais na TPM ou não? Ou que eu devia né, me conter e seguir aí na minha proposta de dieta, né? Que cada um tem a sua proposta. Como eu falei antes, atualmente a minha proposta é de uma dieta mais natural, menos industrializada, como carne de vez em quando dá vontade assim, evito leite, derivados do leite, mas às vezes eu como também. Então, dentro da sua proposta de dieta, que a gente não está falando do que é melhor ou que é pior, mas né, só essa coisa assim, dentro da sua proposta, o que você acha que é ideal de fazer assim durante a TPM? Eu atendo a esses anseios momentâneos ou eu realmente me mantenho? O que vocês acham? A ideia hoje, assim, não, já vou adiantando que não tem resposta certa, tá? A gente está aqui compartilhando experiências, beleza? A Mai acha que é melhor não se controlar, mas ir com consciência também. Eu também acho isso, concordo com você. Pra mim é isso aí. Sentir o desejo, sente que aquilo vai te ajudar naquele momento, faz com essa consciência, ó, sem culpa. Tô fazendo porque eu tô precisando nesse momento e tá tudo bem. Depois eu volto aí pra minha proposta de alimentação. Até porque quando estiver mais ativa, vou ter mais pique pra gastar e vai e volta. Também tem isso, né? Também vai ali, depois na fase pré-ovulatória, quando você já tá ali naquele pique, você vai equilibrando, né? Essa energia aí, né? Entre o que coloca pra dentro, o que vai pra fora. É verdade. Faz sentido também. Faz bastante sentido. E aí é isso, meninas. O que mais que a gente pode trocar ideia aqui hoje? O que mais que vocês sentem vontade assim na TPM, mesmo que não esteja relacionado
a alimentação especificamente, mas que é algum desejo assim que aparece muito né, durante a TPM. Para mim assim, o meu início a minha TPM é dividida. O meu início de TPM na fase pré-menstrual, logo depois que passa ali a ovulação e tal, eu sinto muito uma energia de necessidade de conexão. E é um contraste bem claro, porque durante a fase ovulatória eu sinto uma energia de recolhimento. Então, quando eu vejo ali aquele contraste, já passou a ovulação, eu sinto esse contraste de vontade de conexão. Então, eu sinto vontade de entrar em contato com meus amigos, né? Falar para as pessoas que eu amo elas, agradecer pelas coisas que elas proporcionam na minha vida. E aí vai passando esse momento, e quando eu vou chegando ali no finalzinho da fase pré-menstrual, já vai dando uma baixa, que é agora esse momento que eu tô entrando agora, né? Então eu vou diminuindo o ritmo, menos vontade de interagir, a própria energia física diminui mesmo, aí começa às vezes a autocobrança, né? E aquilo que eu devia estar fazendo e não tô fazendo, mas é algo que eu trabalho constantemente, né? Então sempre tá mudando esse pensamento, ó. É só uma fase, vai passar. Que informações que ela tá me trazendo? O que eu posso fazer com isso, né? Deixa eu ver aqui. Desejo de ficar só. Meu filho e marido acabam roubando minha introspecção. E aí, Mai, o que fazer com relação a isso? Quando a família acaba exigindo ali a sua presença, né? Eu acho que, bom, eu moro sozinha, mas atualmente estou passando um tempo aqui com a minha mãe, né? Então muda bastante a rotina, mas eu tenho uma relação muito tranquila com a minha mãe, de muito respeito, então eu não tô tendo essa questão, né? Quando eu preciso me recolher, eu venho aqui pro quarto, me recolho e a gente fica todo mundo bem. Mas e aí, o que fazer quando isso acontece? Daqui a pouco eu vou ler aqui o que você está falando. Mas aí o que fazer quando isso acontece, né? Eu acho que a primeira coisa é trazer o outro para essa consciência também, né? Dele entender que não é que eu não gosto mais dele, né? Ou que é só o meu momento mesmo. É a minha necessidade daquele momento, né? É algo que é natural de acontecer. Então, se for possível ter um reconhecimento, né, desse momento e de respeitar esse momento, então acho que trazer o outro para essa consciência, porque às vezes também a gente quer que o outro adivinhe, né? Ele não tá lendo meu pensamento não, que eu quero ficar quieta, né? Mas acho que uma boa forma de fazer isso é trazer o outro à consciência. Ela tá falando, estamos nos adequando, marido tá analisando e vendo a necessidade desse meu tempo. Pois é, isso é algo tão natural, né, que acontece com eles também, né? Quem não precisa de um tempo ali sozinho também para se entender consigo mesmo, né? Então, na minha visão também, eu acho que as relações melhoram muito quando a gente também começa a compreender, também a gente, né, compreender que a gente não precisa que o outro faça, né, pra gente se sentir bem, a gente não precisa que o outro faça exatamente aquilo que a gente quer. Então, permitir que o outro faça o que ele quer naquele momento, e eu me sentir bem com isso também, sabendo que ele tá bem, que ele tá, né, que ele tá respeitando aquele momento dele, que ele tá precisando daquele momento dele. Então, eu acho que é uma troca nesse sentido, né, a gente também compreender essas necessidades do outro. Aí ela falou aqui também, muito eu tinha que fazer isso e aquilo, mas hoje não tô 100%, então vai ser outro dia. Pois é, eu acho, é muito a gente entrar nesse lugar, mais uma vez, né, como você falou, da consciência. Então eu ter essa consciência, olha, não tô muito legal, e aí eu faço uma avaliação daquele meu momento. Por exemplo, eu agora tô no momento específico de pré-lançamento, né? Pré-lançamento do curso online. E tem muita coisa para fazer
para esse pré-lançamento. Então, até o dia 18, inclusive se vocês não estão sabendo disso, de 18 a 23 de janeiro vai acontecer o Circuito Online de Produtividade Cíclica. Então, a gente vai falar muito aí sobre todas as ferramentas dos 4 eixos do método de produtividade cíclica, né? Da autoobservação, da clareza, do planejamento e da vibração. Então, se inscrevam lá para receber os avisos, para receber os exercícios, tá? Para participar dessa semana, que vai ser muito massa. E ela é um pré-lançamento para o curso online que eu vou lançar no dia 25. E eu tenho muita coisa para fazer. Então, a primeira coisa, eu marquei o lançamento para minha fase pré-ovulatória, o pré-lançamento, né? Que é o momento que tem mais trabalho. Porque justamente para já sabendo que tudo que eu precisar fazer de última hora, que precisar correr, eu tenho que estar com energia para isso. E aí já marquei pensando nisso. E aí tem essa, né? Antes de chegar lá, eu tô entrando no finalzinho da pré-menstrual, vou menstruar, vou parar para depois começar a voltar a entrar no ritmo. Então assim, mas tem muita coisa para fazer. Também se eu deixar tudo para a fase pré-menstrual, não vai dar tempo. Então a gente trazer essa consciência. Beleza. Ó, o prazo é tal, eu tô entrando na minha fase pré-menstrual, minha energia tá diminuindo. O que eu posso, que atividade eu consigo fazer nesse momento para ir adiantando, né, esse trabalho que eu vou precisar entregar e mesmo assim respeitar os meus tempos internos. Entende? Então, por exemplo, no meu caso, uma das coisas que eu consigo fazer muito mais tranquilamente nesse momento são as artes. Então, trabalhar de repente com as artes dos anúncios. Agora eu tô fazendo uma arte do guia prático, que vai ser encaminhado para quem se inscrever. Então, se inscrevam lá, tem um link aqui no perfil, tá? Então, para mim é isso. Então, como que você adequa a sua realidade aí, né? De repente, qual a parte mais criativa aí do seu trabalho que você pode adiantar nesse momento? Já que você tem um prazo, que você não pode parar, que você tem que continuar, entendeu? Então é algo que você mesma vai tendo essa consciência e você mesma vai entendendo a melhor forma de adaptar. Não existe resposta pronta. Não existe resposta pronta. O papel de vocês é entenderem as energias de vocês, entenderem o próprio ciclo de produtividade de vocês e ir adequando da melhor forma que vocês puderem. Isso é o mais importante de tudo. Consciência. Ter consciência das energias, ter clareza de cada fase, de como você passa por cada fase, adaptar as atividades, adequar as atividades a cada uma dessas fases dentro do possível. Quando não for possível, ficar tranquila com isso, se amar, se respeitar mais, acreditar mais em vocês e no poder de vocês, no poder de usar esse ciclo menstrual como ferramenta de autoconhecimento e produtividade, tá bom? Isso é o principal de tudo. Então, resumidamente, mais uma vez é isso, né? A gente ter essa consciência. E aí, quando a gente volta aí pro assunto da alimentação, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vai ter ciclo que você vai estar mais tranquila, vai estar passando por uma TPM mais branda, digamos assim, né? Sem tanto sintoma, e aí você consegue manter, né? E fazendo pequenas adaptações ali à sua dieta. Vai ter ciclo que você vai estar muito mais ansiosa aí, como a Mai falou, né? Mais irritada. Então, por que não? Por que não se fazer um carinho, né? E comer alguma coisa que vai te trazer essa sensação de aconchego, de acolhimento, né? Pelo menos para mim, é nisso que eu acredito, tá? Agora sempre nesse lugar, porque se você for comer com culpa, é melhor não comer. Nesse lugar de amor, nesse lugar de consciência, nesse lugar de aceitação, beleza? O que mais vocês querem falar hoje? Vocês estão muito quietinhas hoje. Também estão entrando e saindo, né? Entrando e saindo, entrando e saindo. Quer dizer, a Mai não, né, Mai? A Mai falou bastante aqui, tá participando bastante hoje. E aí, meninas, se vocês não tiverem papo pra gente bater, eu vou encerrar a live por aqui. E aí a gente volta semana que vem pra
para conversar, mas ainda não defini aqui qual vai ser o bate-papo aí do próximo Eu Faço Questão. Então, semana que vem teremos Eu Faço Questão, né? Vamos falar sobre um dos 4 eixos aí do método de produtividade cíclica, respondendo sempre a alguma questão aí que acaba impedindo vocês de implementarem o método no dia a dia de vocês. E se inscrevam no circuito online. A proposta é que seja algo bem divertido para vocês tirarem essa ideia da cabeça de que planejamento é algo ruim, ou que é algo que engessa, ou que é algo que é chato de fazer, porque não é, né? É algo que traz mais clareza pra gente, mais consciência, traz um direcionamento e você tem total liberdade para mudar ele na hora que vocês quiserem, tá? A Bia tá falando só parabenizar pelo trabalho e conscientização. Obrigada, Bia. Obrigada por também estar sempre aqui acompanhando. Fico muito feliz. E é isso, meninas. Tá? E assim, semana que vem teremos também mais um cicloterapia, que inclusive foi, foi um quadro criado, inspirado na Bia, né? Que é um quadro que não tem data, não tem horário, porque justamente é o momento que eu tô na minha fase menstrual e eu quero respeitar mais isso. Então já tenho a obrigação do Eu Faço Questão na terça-feira, não quero colocar mais uma outra obrigação. Mas a ideia é também ser um bate-papo para avaliar o ciclo, para conversar aí sobre a avaliação do ciclo, tá? Semana que vem a gente vai ter. Em algum momento eu apareço aí lavando louça e trocando ideias sobre... na verdade, refletindo, né? Refletindo alto e conversando com vocês sobre a avaliação do ciclo. Beleza? Até breve. Um beijo enorme. Tchau.